Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Bloco Só Futebol Não, nessa manhã de domingo. Nós temos agora aqui em Natal 28,9 graus, quase 29, e é porque tá nublado, mas, aliás, aqui pelo menos tá dando uma chuva bem fininha. Quando tem chuva a gente já sabe, não tem vento, então fica complicado de melhorar a temperatura, né? Mas essa é a melhora que a gente tem, nós que já estamos aí no outono por aqui. Bom, chegando então hoje com esse para organizar, se de fato a sexta rodada terminar hoje, a gente nunca sabe, qualquer coisa pode acontecer de última hora. A gente vai ter finalmente uma organização do campeonato estadual daqui, do Rio Grande do Norte, com a 7ª rodada começando, sem que haja algum jogo de uma rodada anterior ainda pendente, né? Então hoje às 16 horas no Edgazão está marcado aí para acontecer Açu e Globo, e esse jogo também define muita coisa para a última rodada, né? A classificação traz em primeiro, agora quase todo mundo com 6 jogos, né? Em primeiro o América com 13 pontos, né? E tem um saldo de 11 gols. Em segundo está o ABC com 12 pontos, tem um saldo de 9 gols. Em terceiro tem o Potiguar de Mossoró com 11 pontos e um saldo de 3 gols. Em quarto aparece o Globo, aí sim, com um jogo a menos, já que vai jogar hoje, né, com o Açu lá em Açu. Tem 7 pontos, com um saldo menos 2, já está em quarto, né? Se vencer, continua nessa posição, não modifica a tabela, apenas torna-se inalcançável para o quinto, que é o Potiguar de Currais Novos, que tem 6 pontos. E tem um saldo menos 2, que é o mesmo saldo lá do Globo. Em sexto está o Santa Cruz, com 2 pontos e um saldo menos 1. Em sétimo, o Força e Luz, com 2 pontos e um saldo menos 13. Quer dizer, bastante ameaçado aí o Força e Luz pelo rebaixamento. A depender do que o Açu faça hoje, né? O Açu tem 0. Mas eu estava até olhando, acho que a tabela do Globo Esporte coloca... Aliás, não é mais Globo Esporte, né? Globo Esporte é coisa de gente antiga. É o GE. A tabela do GE traz o Açu com menos 3. Acho que ele foi punido aí pelo TJD, né? Eu não acompanho mais essas coisas TJD, já morri até de dizer aqui quantas vezes por quê. Então, a tabela da federação traz 0, a tabela do GE traz menos 3. Né? Então isso significa que pode ser até que a tabela daqui da federação esteja já projetando o 0 se o Açu vencer hoje, né? Quem sabe? Ninguém sabe, né? Mas tá lá constando apenas 5 jogos com um saldo menos 5. Então, se o Açu vencer hoje, a contar desses menos 3, vamos considerar esses menos 3 que aparecem aí na tabela do GE. Ele entra na última rodada realmente para disputar com Força e Luz e Santa Cruz a última colocação, né, para não ser rebaixado. Então, um jogo aí de muita importância para definir o quarto colocado, né, para fechar as semifinais do estadual, já que se o Globo vencer, ele não vai ser mais alcançado, não pode mais ser alcançado. Ou então, né, se houver ainda essa disputa para definir as semifinais, isso significa que o Açu continua na briga para não ser rebaixado, né? Se qualquer outro resultado hoje deixa o Açu já... Quer dizer, eu digo assim rebaixado, mas agora que eu me toquei que para o rebaixamento do Açu ainda conta a pontuação geral, né? Mas pelo menos nessa disputa aí, para terminar o segundo turno na última colocação, o Açu ainda vai em busca disso. Né, eu tenho até que conferir aqui como estaria então essa classificação do campeonato. Vou ver se eu consigo aqui abrir rapidinho para ver. Também não sei se é essa tabela aqui que tá aqui. A tabela já está atualizada com a retirada de 6 pontos do Santa Cruz e 3 pontos do Açu. Pelo menos nessa parte a federação já fez certo.
Na classificação geral, está em primeiro o ABC com 34, em segundo o América com 33, quer dizer, não são mais alcançados, né? Em terceiro está o Potiguar com 18, uma diferença muito grande para os dois. O Potiguar de Mossoró, né? Em quarto, o Potiguar de Currais Novos com 15, em quinto, o Globo com 13, em sexto, Fosse Luz com 11, em sétimo, Santa Cruz com 8, em oitavo, o Açu com 5. Então, realmente, a disputa é aí entre Santa Cruz e Açu, né? Essa que é a grande disputa do estadual. Então, a depender do que aconteça hoje, a gente vai ficar sabendo o que é que vai dar, né? No campeonato estadual de rebaixamento e também como vai ser fechada essa última rodada, né? A última rodada que consta aqui como acontecendo no dia 30, né? 30 é o quê? Quarta-feira, né? Na quarta-feira, todas as 20 horas, pelo menos pela tabela da federação, tem um estádio que ainda está a definir, que é a da partida entre Santa Cruz e Fosse Luz, né? Então, ainda pode surgir um campo diferente. Aí acho que estão aguardando para ver se de fato vai haver essa disputa aí do rebaixamento. Lógico, os dois jogos aí mais importantes para definir a liderança são Potiguar e América e ABC e Açu. Lembrando aí então que o Açu pode entrar nessa disputa para fugir do rebaixamento, tem alguma coisa também valendo, a depender de hoje, nesse jogo do ABC, senão já não vale mais nada. O ABC teria um adversário mais fácil, pelo menos na questão de motivação dentro de casa. E ainda tem Globo e Potiguar, né? Então, vou dizer a tabela toda aqui da última rodada, né? Potiguar e América, ABC e Açu, Globo, Potiguar de Currais Novos, Santa Cruz e Fosse Luz. É isso, né? Aguardar então o que vai acontecer hoje, para a gente saber o que é que pode acontecer na quarta e já projetar o que vai rolar então dessa final do turno e depois, quem sabe, se a gente vai ter realmente uma final de estadual. Aí no meio do caminho, assim, na última rodada, o que ficou foi o América teve uma vitória boa, né, com Força e Luz, mas assim, foi boa, a gente tem que botar tudo na balança, né? Que realmente tinha um time que não estava querendo jogar muito, mas o outro que não tem nada a ver com isso quis jogar, porque a gente vê muito essa situação, especialmente em relação à América, né? Bastante comum. O outro time não quer jogar e o América também não quer, né? Decide que o outro não tá levando a sério, eu também não vou levar, não. Muito pelo contrário, né? Na maior parte do tempo, pelo menos, o América levou a sério, né? O jogo é tanto que conseguiu 4-0 e o placar foi injusto, porque caberia com facilidade aí pelo menos mais uns 3 gols, por tudo que se viu, inclusive, da arbitragem, né? Mas eu até publiquei que ainda fico alerta, porque o América conseguiu ainda não levar a sério, né? Se dispersar durante o jogo, né? Com uma certa displicência, por exemplo, tem 2 lances que eu acho assim bem emblemáticos disso, eu citei lá no blog quando eu falei. Um foi no mesmo contra-ataque. A displicência foi tão grande que o América perdeu 3 vezes a bola no mesmo contra-ataque. Mas não perdeu porque o Fosse Luz tomou, não. Perdeu porque era o América dando o passe errado. Mas o lance foi tão ruim, né, assim, em relação ao Fosse Luz, que o América teve que perder 3 vezes para, de fato, perder o contra-ataque. Quer dizer, houve um empenho grande do América para perder esse contra-ataque. Isso, fruto de displicência. E a outra, quando resolveu rodar uma bola na defesa para equilibrar mais o jogo na parte física, né? Não se desgastar tanto. Até nessa hora, mesmo sem pressão, entregou a bola para o adversário. Então fica aí o alerta de que é preciso levar a sério todo o jogo. Afinal, para o América agora, todo jogo é final. Não tem mais escolha. Seja nesse torneio estadual, né? Nesse momento agora crucial para ele, todo jogo é final. E principalmente quando a gente projeta para fora desse torneio estadual. Porque eu sempre digo, esse torneio de preparação é para você ver o que deu certo, o que não deu certo, onde é que tem que mexer, onde é que vai reforçar, e a gente sabe que precisa, né? Fica muito claro, por exemplo, como o time sofre quando sai o William, que é quem vai ali muito pelo lado direito, e quando sai a Aleph, principalmente, a queda brusca que o time tem no meio de campo, seja na marcação, seja para ir para frente, porque até para ir para frente você precisa estar
resguardado e saber também distribuir a bola, né? Aleph cumpre isso muito bem onde quer que ele esteja no campo. Então, são dois jogadores que apontam aí para a montagem de elenco para a Série D, né? Que é imagina-se, seja o grande objetivo. São dois jogadores que apontam que é preciso buscar alguém com essas características para que ou venha para ser titular e esses tão importantes passem a ser reserva, né, numa disputa sadia aí de posição, ou se chegarem aqui e não tiverem a mesma condição deles, mas que tenham pelo menos para substituir, para não haver uma quebra tão grande, porque o time sente muito a saída desses dois jogadores. Já é uma coisa que, principalmente Aleph, já é uma coisa até repetida, né? Mas acontece também com o William. Ninguém parece conseguir jogar muito bem ali pela direita como ele joga. Normalmente quem joga na direita joga quase que só no América, né? Do lado esquerdo é que as coisas acontecem mais. Bom, é isso, né? Aguardar então se vai ter mesmo esse jogo hoje, se acontecer, o que vai acontecer nele também, pra gente ver de resultado, para poder saber como vai ser então a última rodada que vai definir liderança, né, do segundo turno, mas se deve definir alguma outra coisa neste torneio estadual. Deixar um bom domingo aí para todos, muita responsabilidade. A gente começa a ter muitas notícias boas em relação à pandemia da Covid, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, mas já começa também a ter boas notícias em relação a ela no Brasil. E já eu chego com outro podcast agora falando sobre simplesmente telefone, né? Aqueles telefones simples parece que estão voltando com tudo aí no mundo. Então, bom domingo, boa semana e até lá.